Sabe aquele bebê fofinho, rechonchudo, com os braços e as pernas cheios de dobrinhas? Pois bem, eu tenho uma má notícia para te dar. Pode ser que esse bebê esteja fora do peso, ou até mesmo obeso. Obesidade infantil é coisa séria, e é exatamente sobre isso que o Pediatrando de hoje vai falar. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, assim você fica sabendo toda vez que surgir um vídeo novo por aqui. Ah, não deixe de compartilhar com toda a sua rede de amigos esse vídeo. Obesidade infantil. Para falar sobre esse assunto tão sério, eu convidei aqui o Dr. Wallace. Ele é médico endocrinologista pediátrico. Dr. Wallace, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, prazer é meu. Dr. Wallace, eu andei pesquisando sobre o tema de obesidade e eu descobri dados que me assustaram realmente. Hoje, a obesidade ela é um problema mundial. Ela é considerada um problema nutricional hoje maior do que a desnutrição. A gente sabe que a obesidade pode trazer muitos problemas para adultos e para crianças. Será que você pode citar para a gente algum desses problemas que as crianças obesas podem ter nas suas vidas? Então, Dr. Karius, a obesidade é realmente um problema muito importante, é considerado uma pandemia. Tem até uma estimativa de que nos Estados Unidos as crianças com IMC mais elevado gastam mais de $1 bilhão ao ano, quando comparadas com crianças com um IMC adequado. Entre os problemas que podem causar para as crianças estão a pré-hipertensão, pré-diabetes, a diabetes, hipertensão. Nas meninas, a síndrome de ovário policísticos, ou problemas ortopédicos, enfim, pode acometer de várias formas a vida dessas crianças e até diminuir a estimativa de vida quando na idade adulta. São inúmeros problemas de saúde. E o que eu fiquei impressionado, olhem essas estatísticas. 41 milhões de crianças menores de 5 anos são obesas ou estão acima do peso atualmente. E só no Brasil, cerca de 20% dos pequenos estão nessas condições. Isso é muito alarmante. E a obesidade, ela é considerada hoje uma doença de países em desenvolvimento ou de países já desenvolvidos. Mas, Dr. Wallace, a gente está falando aqui sobre obesidade. Você consegue definir para quem está em casa o que é a obesidade? Então, a obesidade ela é definida como uma doença crônica, caracterizada por excesso de gordura no corpo do indivíduo, né? É quando a gente tem um balanço energético positivo, ou seja, a gente consome mais energia do que é capaz de gastar. Então acaba acumulando essa gordura e gera todo esse processo que é essa doença crônica, que é devastadora. E existe algum fator determinante para que uma criança desenvolva um quadro de obesidade? Então, um grande fator, que é até um fator protetor para a obesidade, é o aleitamento. Então, assim, o desmame precoce, ele acaba favorecendo o desenvolvimento da obesidade, né? A introdução de alimentos inadequada na primeira infância, né, quando você oferece alimentos ricos em açúcar, em gordura, então você cria um paladar alterado dessa criança. Hábitos alimentares inadequados, por exemplo, se alimentar vendo televisão, você vai ter uma modificação do mecanismo de saciedade. Essa criança não vai entender quando está saciada porque ela vai estar distraída vendo televisão. E o sedentarismo, né, também é um grande vilão. E a gente sabe que para diagnosticar um quadro de obesidade em adultos, a gente mexe com IMC, né? E para crianças, a gente usa o IMC também? Então, na verdade, essa criança tem que passar pela avaliação do pediatra, né? Que ele vai fazer as medidas de peso e altura dessa criança. E para crianças menores de 2 anos, a gente não leva em consideração o IMC, a gente leva em consideração a medida de peso e altura. Então, a gente vai ver se esse peso é adequado para o tamanho dessa criança. A partir daí vai ser colocada num gráfico e a gente vai saber se está com risco de obesidade, risco de sobrepeso, na verdade. Os maiores de 2 anos é que sim, a gente leva em consideração o IMC. E aí bota nesse gráfico o IMC com relação à idade. Então, se os pais lá de casa, Dr. Wallace, estiverem desconfiados de que seus filhos estejam acima do peso, qual a orientação que você dá para eles? Qual é a primeira ajuda que eles devem procurar? Procurar o pediatra, sem dúvida, porque ele é o profissional mais indicado para essa primeira avaliação
vai medir a criança, vai pesar a criança e aí vai plotar nesse gráfico e saber se é uma criança que está com risco de sobrepeso, obesidade e aí sim tomar as medidas necessárias ou encaminhar para um especialista, se for o caso. A gente sabe da importância que a amamentação tem na vida da criança e na prevenção também de quadros de obesidade. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse fato, sobre a amamentação e o cuidado com relação à obesidade? Então, a amamentação é extremamente importante, né? Ela é preconizado que seja um aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida e a partir daí sejam introduzidos os alimentos de maneira gradual e seja mantido o aleitamento até os 2 anos de idade. O aleitamento materno ele é capaz de reduzir o risco de obesidade de 20% a 25%. Nossa, então muita coisa, né? Mostra a importância do aleitamento nessa prevenção da obesidade. E falando em relação a essa introdução alimentar, né, até os 6 meses a gente preconiza o aleitamento exclusivo. Mas depois a gente começa com a alimentação complementar. Como é que deve ser feita a introdução da alimentação complementar na vida desse bebê, por exemplo? Então, a partir dos 6 meses, né, 6 meses de vida, começa preferencialmente com papa de frutas, nunca nada batido no liquidificador, que é uma tradição um pouco antiga, sempre amassadinho. Então, com papa de fruta, papa de legume, evitando sempre condimentos, sal, enfim, outras coisas. Importante a criança conhecer o gosto de cada alimento, conhecer a textura de cada alimento, não misturar uma papinha de banana com maçã misturada. Ela tem que saber o que é a banana, o que é a maçã. Assim que possível, oferecer o alimento mais sólido para estimular a mastigação, conhecer realmente a textura do alimento e de forma gradual e evoluindo até a mesma alimentação da família. Outra coisa muito importante é se a criança não aceitar um alimento de primeira, não achar que ela não gostou e nunca mais vai aceitar, nunca mais vai oferecer. Então, às vezes, oferecer num outro momento, muito importante, evitar alimentos industrializados, evitar alimentos açucarados, gordurosos, porque a gente está construindo o paladar da criança. E quando que eu entro com sal e o açúcar, já que você falou sobre isso agora? O melhor momento seria quando a criança já estiver se alimentando da mesma comida da família, né? Lógico, não vai ser uma família que vai comer bife com batata frita, né? Então, por favor. Então, uma alimentação saudável, mesma alimentação da família, pode ir introduzindo sal, azeite, os temperos, evitar os temperos industrializados. E o açúcar é melhor evitar até sempre, se possível, né? Se possível, até a fase sempre. adulta, né? E, Dr. Wallace, outro dado muito importante que eu fiquei bem espantado foi o seguinte: pais obesos, maior propensão de filhos obesos. Essa afirmativa é verdadeira? Como é que a família pode influenciar tanto no quadro de obesidade da criança? É verdadeiro e faz todo sentido, se você parar para pensar como é que esses pais se tornaram obesos, né? Quem é que faz a comida em casa, quem é que compra os alimentos, então a chance dessa criança se tornar uma criança obesa é muito grande. Ao mesmo tempo, no tratamento da obesidade da criança, quando há um envolvimento da família, você é capaz de reduzir 1,5 ponto de quilo por metro quadrado de IMC. E aquilo, o exemplo fala mais do que qualquer outra coisa, né? Não adianta falar para a criança não comer lasanha, se o pai está comendo. Se o pai tá comendo. Não adianta pedir para o filho praticar um esporte se o pai está dentro de casa assistindo televisão. Exatamente. Né? Dr. Wallace, uma vez que a família identifica o problema, né? Ah, meu filho é obeso, meu filho está gordinho. Como é que a gente começa um tratamento numa criança? Existe uma medicação para essa criança emagrecer? Então, existem medicações, mas a indicação delas é restrita à faixa etária, não é qualquer remédio que pode fazer para qualquer idade, né? O principal tratamento acaba sendo a prevenção, né? A mesma conduta da prevenção, que é a mudança de hábitos de vida. Você melhorar a qualidade da alimentação dessa criança e estimular a prática de atividade esportiva. Então, esse é o primordial para mudar a vida dessa criança. Para você ter ideia, é preconizado que se pratique pelo menos 20 minutos de 3 a 5 vezes por dias na semana para você ter uma mudança nesse IMC, ter uma mudança nesse resultado final da obesidade, né? Então, botar a criança para se mexer. Então é importante, né? Vamos lá. Uma alimentação balanceada, exercício físico e o exemplo dentro de casa. Com certeza. Né? Eu acredito que com esse rápido bate-papo, a gente tenha conseguido explicar muito para o pessoal lá de casa sobre esse assunto tão importante que é a obesidade infantil. Dr. Wallace, eu queria agradecer muito a sua presença.
Muito obrigado por todo o conhecimento e informação que você compartilhou aqui com a gente. Isso, o prazer foi meu. Essa aqui é apenas uma pequena lembrança do time Caros para você. Obrigado. E você aí de casa, curtiu esse vídeo? Ficou ainda com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em te responder. Lembre-se sempre que nem toda criança gordinha e fofinha está saudável. Uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos é fundamental para a prevenção e para o tratamento da obesidade. Certo, Dr. Wallace? Correto. Até o próximo Pediatrando. Tchau, tchau!